Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, minhas irmãs, esse que vos fala é o vosso irmão Anderson Ribeiro e este é o nosso canal Atalaia Teológico da Última Hora. Meus amados irmãos, iremos continuar com a nossa leitura bíblica, onde paramos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus e vamos continuar no capítulo 16, 17 e 18, que é o nosso quadro Lendo a Bíblia com o Atalaia. Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinha-se esquecido de fornecer-se pão. E Jesus lhes disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que razoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vós guardastes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer dos anciões muitos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só aos que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua
sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que venha a vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que a nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que lhe quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falara de João Batista. E quando chegaram, a multidão aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos fareis? Até quando vós sofrerei? Trazei-nos aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquele monte: passa daqui para acolá, e há de ser, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disseram-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles em Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga didracmas? Disse-lhe ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: Dos alheios. E disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas tu, para que não se escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol
tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estáter, tomando por mim e por ti. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que recebe em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que se escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse às profundezas do mar. As profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Mas ai daquele homem por quem os escândalos vêm. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, e serem lançados no fogo eterno. E o seu teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com o olho do que tendo dois olhos e serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelo monte, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem aquela do que pelas 99 que se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se percam. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que te ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que te desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordardes na terra acerca de qualquer coisa que pedirdes, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a trazer conta, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos, e não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos e lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, seus conservos o que ainda acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão dos teus companheiros, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado com seu senhor, entregou os atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Meus amados irmãos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, venha ler a Bíblia conosco, lendo a Bíblia com a Atalaia. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixa Deus te abençoar e Deus continuará falando ao teu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.